E aí, meus amigos, mais um episódio do podcast Saúde Brasil e hoje o episódio está tremendo. Hoje nós vamos falar da saúde suplementar, entender um pouquinho desse cenário que muitas vezes você aí que está do outro lado da telinha tem dificuldade porque é tantos termos técnicos e você muitas vezes como consumidor de planos de saúde precisa muitas vezes ter orientação. E muitas vezes no canal de negócio fica a desejar esses informes. Então hoje o nosso convidado vai realmente mostrar essas vísceras do mercado da saúde suplementar brasileiro. Hoje o tema, como eu falei, vamos falar da saúde suplementar no Brasil, vamos falar aí de um ancião de quase 73 anos. A saúde suplementar no Brasil teve o seu início por volta do ano de 1950, o segmento que cresceu de forma gigantesca e que hoje tem 1/4 da população do Brasil como beneficiários e seus produtos, planos de saúde, é o terceiro principal desejo do consumidor, só fica atrás da casa própria e da educação. Mas, para a gente entender um pouquinho desse cenário, a gente hoje trouxe um convidado expert no assunto. Nós vamos trazer hoje para o nosso bate-papo Marcos Paulo Novaes Silva. Marcos Novaes, superintendente executivo da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. E aí, meu amigo Marcos Novaes? Olá, José, tudo bem? Cumprimento a você e cumprimento a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. É isso aí. Marcos, antes eu sempre gosto do storytelling, eu gosto de contar um pouquinho sempre da personalidade, da pessoa física que está muitas vezes por trás das grandes empresas e por trás das grandes companhias. Então eu gostaria um pouquinho de falar um pouquinho de Marcos Novaes. Me conta o seguinte, quem é Marcos Novaes? Bom, falar um pouquinho de mim, eu sou economista, né, por formação, tenho mestrado em economia aplicada, sou apaixonado por números, apaixonado por modelos preditivos. Um pouco antes de trabalhar em saúde, trabalhava com previsão de consumo de energia elétrica. 14 anos atrás entrei no setor de saúde, já estudando, já olhando, já observando, né, já trabalhando para planos de saúde. E diria para você que quando eu entrei achei que ficaria por pouco tempo e depois de pouco tempo percebi que aqui ficaria por um bom tempo, porque é um setor muito dinâmico, é diferenciado, como você disse, é um produto que é desejado pela população e que tem uma gestão muito fragmentada, que coloca para nós um grande desafio, né? Se você está falando, nós não estamos falando aqui de uma única empresa que administra, ele perpassa desde o atendimento médico, passando pela clínica, passando pela atendente da clínica, passando pela gestão, né, pelos hospitais, passando pela operadora de plano de saúde, passando pelo órgão regulador. Olha, é um setor multifacetado, com muitos stakeholders. Bom, também na minha vida pessoal, sou pai do Arthur, de 5 anos de idade, e é isso, sou casado, pai do Arthur de 5 anos de idade, e hoje um grande entusiasta aqui também dessas novas ferramentas de comunicação onde a gente consegue alcançar as pessoas. Eu acho que o grande ganho que a sociedade teve nos últimos anos é a comunicação. Acho que se antigamente a gente conseguia, dificilmente a gente conseguiria alcançar as pessoas na ponta, hoje a gente consegue com o instrumento correto, que as pessoas também estão recebendo muita informação, ou seja, as pessoas vão ficando cada vez mais seletivas, mas a gente tem hoje instrumentos como esse aqui, então por isso uma honra estar aqui com vocês hoje, para falar um pouquinho de plano de saúde, algo tão desejado e tão difícil de ser compreendido. É isso aí. E para ilustrar um pouquinho, Marcos,
O tema que a gente vai falar, nós estamos falando, como eu disse anteriormente, de um ancião de quase 73 anos, né? Então é uma longa história, uma longa trajetória, com acertos, com erro, né? Mas o mais importante, o mercado em crescimento, né? Em evolução sempre, né? Que é o mercado da saúde suplementar hoje no Brasil. Só para a gente ilustrar um pouquinho, você que está aí do outro lado da telinha, telespectador, esse mercado ele tem números bilionários. Segundo a Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS, que é o órgão regulador, ele diz o seguinte: no mês de maio, né, esses dados saiu agora no site da Agência Nacional de Saúde, no mês de maio de 2023, chegamos a 50,7 milhões de beneficiários de planos de saúde. Nós temos 2,41% de alta neste período. Então é um crescimento, esse mercado ele vem crescendo. Nós temos outros dados aqui, 680 operadoras com beneficiários. Nós temos aqui 1,6 bilhões de procedimentos, consultas, exames, terapias, cirurgias e internações. Na assistência exclusivamente odontológica, só para vocês aí que estão do outro lado da telinha entender, hoje a gente vai tratar, né, da saúde suplementar, mas com foco em planos de saúde, e vamos apartar um pouquinho o odontológico. Mas só para você entender, nós estamos hoje com 31 milhões de beneficiários de plano de saúde e houve um crescimento aí de 8%. Nós temos aí 240 operadoras no Brasil. Olha que mercado gigantesco. 240 operadoras de plano odontológico e 680 operadoras de planos de saúde. Nós estamos falando aí de 237,6 bilhões de... Deixa eu pegar aqui os dados certinho aqui para vocês. 237,6 bilhões de receita no mercado de plano de saúde, com uma despesa de 208,2 bilhões, né? Então temos uma margem aí de 173 milhões de reais. Então é um mercado, como a gente falou anteriormente, milionário. Mas por dentro dessas entranhas e dessa estrutura, existe alguns índices que o Marco Novaes aí vai falar para a gente e vai desmiuçar um pouquinho de como está o cenário hoje da saúde suplementar, hoje no Brasil, Marcos, pela visão da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde. Qual é o real cenário hoje, Marcos, da saúde suplementar no Brasil, até para o telespectador, você que está aí do outro lado da tela, entender, porque a gente recebeu muitas perguntas, o preço do plano de saúde, o reajuste. Então, o Marcos agora vai explicar o que está por trás disso. Pode falar, Marcos. Primeiro, o cenário é desafiador. E aí, alguns números que você colocou, que eu vou reforçar, a gente está falando de um setor de um faturamento, né? Uma receita para os operadores de plano de saúde de pouco mais de 270 bilhões de reais, mas as despesas chegam a 270, superam até esse valor. Quando a gente olha o resultado operacional, ele foi negativo, inclusive no primeiro TRI, em 1,7 bilhão de reais, ou seja, no primeiro trimestre de 2023, o que a gente teve de receita de mensalidade de plano de saúde não foi suficiente para pagar as despesas, faltou 1,7 bilhão de reais. E para piorar essa situação, em 2022, o prejuízo operacional foi de 10,7 bilhões de reais, ou seja, já vinha de um prejuízo. Ou seja, 2022 já faltou 10,7 bilhões de reais, agora no primeiro trimestre continua faltando, e está faltando 1,7 bilhão. Nós vamos ter um 2023 de resultado negativo também, infelizmente. E hoje... O cenário é desafiador. Oi? E o mercado hoje, a associação hoje, ela está hoje buscando orientar as operadoras com relação ao cenário atual e o que fazer para mudar essa situação? Sim, com certeza. A gente está atuando não só também
na nossa legislação, na nossa regulação, mas também junto às operadoras de plano de saúde, para melhorar ou para equalizar esses resultados. Então, vou dar de exemplo, são vários. A gente tem, por exemplo, dentro da associação, um serviço de negociação conjunta, onde as empresas estão sentadas, organizadas e juntas negociando materiais e medicamentos. E eu diria para você que essa é uma ferramenta importantíssima, porque se no passado a grande discussão eram alguns materiais, uma cirurgia robótica, uma cirurgia por vídeo que envolvia 5, 6, 7 mil reais, hoje a gente está discutindo medicamento que custa 10,9 milhões de reais uma única ampola. Eu estou discutindo medicamentos oncológicos, cujo tratamento num ano hoje quase impossível achar um que custe menos de 1 milhão de reais, só na parte de medicamento, sem contar as taxas hospitalares, sem contar as taxas de infusão. Quer dizer, a gente está falando hoje, a gente está com um grande desafio que não é mais aquele procedimento cirúrgico simples. A gente está tratando hoje de tecnologia que invariavelmente está na casa de milhões de reais. Isso tudo, então, a importância de negociar conjunto, importância de a gente trazer bons modelos de avaliação de tecnologia em saúde, a gente tem focado muito nisso. Porque, no fundo, na saúde a gente tem uma dificuldade ainda maior. Na ponta, quem define o tratamento é o médico assistente, é o médico que está com aquele paciente. E se a gente não tiver um bom protocolo, uma boa diretriz, ele vai definir esse tratamento não baseado na melhor prática, ele vai poder definir esse tratamento baseado naquilo que está mais próximo, naquilo que já tem de medicamento dentro da clínica, ou naquilo que você tem uma remuneração atrelada à utilização. Então a gente precisa de bons protocolos e diretrizes, a gente precisa de uma boa avaliação de tecnologia, porque hoje, pasmem, a gente tem um mesmo tratamento oncológico, por exemplo, para uma mesma patologia, a gente pode ter um tratamento que custe, num ano, 300 mil reais de tratamento, e a gente pode ter na outra ponta 2 milhões. Se a gente entende que os tratamentos são iguais e geram o mesmo resultado clínico para o paciente, por que a gente vai usar um de 2 milhões, sendo que a gente tem uma opção de 300 mil? Esse é o grande desafio. Então, tecnologia é cada vez mais importante, porque o acesso à tecnologia ele é fundamental para o paciente. Se a gente desenvolve tecnologia, a gente tem que, na verdade, trazê-las e incorporá-las, aquelas boas tecnologias, mas também que a gente tem que ter uma boa avaliação de tecnologia em saúde para incorporar aquilo que faz sentido, porque do contrário, ele vai ficar impagável na ponta por parte do contratante. E não só isso, né? Não só isso, a gente também tem reunidas operadoras em comissões técnicas, comissões jurídicas, comissões médicas para avaliar legislação, regulação, melhores modelos. A gente tem uma grande discussão hoje, por exemplo, das terapias, né? Eu falo aqui psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapia, né? Para aquelas terapias de doenças, de terapias continuadas, né? De condições do paciente, como o transtorno do espectro autista. Invariavelmente, a gente falta clínicas hoje no país para o tratamento dessas terapias. Infelizmente, na falta, algumas delas vêm fazendo também aquilo que não é a melhor utilização, né, recomendando 120 sessões semanais para crianças de terapia. Então, as operadoras vêm trabalhando e, eventualmente, se falta clínica, vamos construir clínica rede própria para poder, na verdade, sanar essa falta de oferta e a gente conseguir trazer o melhor tratamento para o paciente. E o melhor tratamento não é deixar uma criança por 120 sessões por semana, ou até mesmo 40 sessões por semana dentro de uma salinha de 2 metros por 4 metros com uma pessoa. O melhor tratamento é o mais adequado, é o melhor indicado para aquele paciente. Então, os desafios são grandes. Mas eles passam muito por isso. As operadoras cada vez mais vão precisar gerenciar a saúde. Não é mais só financiar, ou são mais um intermediário financeiro de pagamento. O intermediário financeiro de pagamento, a gente viu que esse sistema não funciona. A gente vai precisar gerenciar a saúde e estar mais próximo dos beneficiários. Entendi. Eu estive do outro lado ao longo da minha carreira profissional como executivo de operadoras e administradoras de benefício e eu percebo que me parece que há uma quebra de braço entre querer fazer, né, o correto, as operadoras, né, e muitas vezes se depara com algumas situações, Marcos, que falta avaliação técnica, por exemplo, medicamentos, né? O rol,
né, que muitas vezes não existe um técnico com o olhar genérico do cenário, né? Ele está visando um momento e uma pauta específica. Será que não seria hoje mais fácil ter membros da própria Abrange dentro do conselho da ANS para discutir esse cenário? Eu acho que aí passa, José, eu acho que primeiro por uma discussão de órgão regulador, né? Os órgãos reguladores não foram inventados no Brasil, eles datam desde as primeiras empresas que passaram a ser reguladas no mundo. Se não, salvo engano, a gente começa com telecomunicações na Inglaterra, onde o Estado, né, o Estado gerenciava, o Estado era gestor e dono de empresa de telecomunicações, e ele passa para a iniciativa privada essa gestão, mas ele passa a ser o quê? Regulador. Eu acho que a gente tem uma grande discussão sobre os órgãos reguladores. Eu diria para você que, assim, de um modo geral, eu não vejo o setor regulado como um partícipe de um conselho deliberativo de órgão regulador. Acho que longe disso. O órgão regulador ele precisa ser independente. Esse é o princípio de toda a regulação. E ele precisa ser independente de todas as formas. Ele precisa ser independente, totalmente independente do setor regulado. Ou seja, eu estou aqui para regular o setor regulado, ele não pode ter nenhum tipo de gerência sobre o regulador. Mas não só isso. O regulador ele não pode ter nenhum tipo de gerência sobre, quer dizer, por parte de outros, né? Que sejam um consumidor ou que sejam até mesmo o Estado brasileiro. O Estado ele é um condutor, ele é o fio, ele é onde as indicações, inclusive para a diretoria do regulador, acontecem, mas a partir daquele momento o regulador precisa ser independente do Estado. Ele vai tomar a melhor decisão técnica. Não é a melhor decisão quais sejam para o consumidor ou para a empresa. E a melhor decisão técnica está sempre visando aquilo que para o futuro vai funcionar. E eu dou de exemplo aqui várias outras. Olha, do ponto de vista do consumidor, talvez definir um reajuste de 0% faça sentido. Né? Ou até mesmo um desconto no plano de saúde. Faz sentido a gente definir. Olha, olhando para o consumidor, faz bem, não faz? Vamos pagar menos. E aí o órgão regulador vai tomar essa decisão no curto prazo com fins de por exemplo, de atender a uma demanda, só que ele está quebrando o setor no longo prazo. E quando ele quebra uma operadora, ele não quebra só a operadora. Ele vai quebrar hospitais, ele vai quebrar clínicas, laboratórios. A operadora é como se fosse uma represa, Zé. Eu entendo, eu acho que a gente está aqui gerenciando o recurso. A represa gerencia o quê? Ela gerencia um recurso hídrico, ela gerencia água. Se ela colocar tudo para gerar de uma vez só, depois vai faltar água. E quando faltar água, não vai faltar água só na casa das pessoas. Aquela bacia hidrográfica inteira para frente vai faltar água. Então, assim, a gente é um gestor de recursos. E como gestor de recursos, vamos precisar ser conscientes, a gente vai precisar olhar para o longo prazo. O regulador precisa olhar a longo prazo, o que é sustentável, ele não está atendendo a operadora. Ele não tem que olhar para a margem da operadora, a margem precisa ser mais elevada ou mais baixa, tem que ser sustentável. E então, eu diria isso, eu acho que a gente já tem, claro, não conselhos deliberativos, mas uma espécie de conselho consultivo. Já temos isso na saúde suplementar, que a gente chama de Câmara de Saúde Suplementar, onde a órgão regulador tem representantes de consumidores, representantes de operadoras, representantes do Ministério Público, representantes do Ministério da Saúde, todos eles sentados onde a gente discute agenda regulatória. Agora, isso é consultivo, porque na deliberação, não cabe um conselho que possa determinar a condução do órgão regulador. Eu acho que só pende para consultar, para que o órgão regulador possa estabelecer uma agenda regulatória. Esse é o ponto. E na Câmara de Saúde Suplementar, a Abrange também tem um assento, assim como instituições de defesa do consumidor, Ministério Público, Judiciário, assim como o Ministério da Saúde e dentre tantos outros. Entendi. Mas eu volto nessa tecla pelo seguinte, estou me colocando no lugar do cidadão, ok? Tirando o Zé, gestor, como eu conheço muito bem a área e sei as dores que existe do outro lado, que é da operadora. Mas eu já enxergo que é difícil quando você vai gerir uma saúde suplementar, que nós temos o quarto, né, da população em beneficiários, né? Então, nós estamos falando aí de 50 milhões de beneficiários dentro de um sistema
que eu observo, quando você falou aí de uma ampola de medicamento que custa milhões de reais, que quando se toma uma decisão, eu acho que a decisão em lugar nenhum do mundo ela pode ser una, tá? Aqui é o Zé falando como cidadão. Eu acredito que a gestão melhor seria olhando de cima da montanha. Eu tenho que sim dar o tratamento, que nem você falou, se existe algo que vai fazer o mesmo efeito com um valor menor, por que não delegar isso? Isso poderia ser conversado justamente com um técnico. Haja vista que muitos casos que a gente pegou de judicialização, a gente começou a entender que quando tinha o juiz especializado, tinha outros olhos para aquele tema. Quando você pega um juiz que não tem especialização, ele vai deferir tudo a favor de um lado. E quando se vê só um lado em qualquer negócio, é ruim, né? O que eu estou falando é justamente isso. Será que participar de um conselho? Show. Mas será que realmente não seria o momento, se a gente está falando em reestruturação, a própria abrange como outras, né, entidades que estão hoje no cenário da saúde suplementar, participar opinando tecnicamente? Eu estou falando o lado técnico, eu acho que seria mais fácil para a Abrange fazer. Concorda comigo? Concordo plenamente. A gente tem esses fóruns e participamos desses fóruns. E, inclusive, tivemos que nos aprimorar, tivemos que reforçar nosso time para conseguirmos, na verdade, conseguimos levar esse debate técnico para o órgão regulador e para outros órgãos também. Então, aqui eu queria dar alguns exemplos para vocês. Olha só, para definição do que entra ou do que não entra no rol, as discussões passam dentro do CoSaúde. No CoSaúde a gente tem ampla representação. A Abrange está representada pelo nosso superintendente médico, Dr. Cássio Idi Alves. As instituições de defesa do consumidor estão representadas. Instituições de defesa de pacientes estão representadas. Então, nós temos hoje já esses fóruns. A gente tem um comitê contábil na agência onde as discussões sobre mudança nos nossos padrões de contabilidade são discutidas com representantes das operadoras e com o indicado da Abrange. Então, a gente tem várias dessas instâncias. E nós precisamos nos preparar tecnicamente para elas. Não adianta a gente chegar... e aí, esse é um ponto importantíssimo. Não adianta a gente chegar nessa comissão nossa para avaliar rol e temos contra toda e qualquer incorporação de tecnologia. Por princípio. Não faz sentido, a gente está deixando de ser técnico. O que a gente pondera? A gente leva estudos técnicos que nos remetem olha, vamos ter que incorporar sim, essa tecnologia ela agrega. Só que para ela ser incorporada, ela precisa de uma boa diretriz. Não vai ser para todos os pacientes, ela é mais efetiva para quando? Ela é mais efetiva para um bebê de até 6 meses. Vamos incorporá-la para um bebê de até 6 meses. Depois dos 6 meses, ela já não é tão efetiva. Então não vamos incorporar, senão a gente vai criar falsas expectativas, a gente vai utilizar medicamentos de milhões de reais e não vamos gerar o resultado esperado de saúde. Então, a gente tem toda essa discussão dentro do CoSaúde, por exemplo, para incorporar uma tecnologia no rol. Por isso o rol é tão importante. O que é o rol? O rol primeiro, ele parte do processo de incorporação, alguém submete aquela incorporação para a agência, levando todas as evidências científicas de que aquilo é seguro, de que aquilo é eficaz, ele entrega o que promete, de que aquilo é eficiente, ele entrega o que promete, de uma forma melhor do que aquilo que a gente já tem no rol. Isso que é muito importante, porque, do contrário, vamos lá, eu vou dar um exemplo para você muito simples, mas assim, eu tenho aqui esse celular, ele entrega tudo aquilo que a gente espera, e ele entrega igualzinho o que já estava. Vou lançar esse celular novo para a população brasileira, ele vai ser coberto por algum tipo de financiamento, e ele vai custar 10 mil reais, só que ele faz a mesma coisa que outro celular de R$ 1.000. Aí eu diria para você, por que nós vamos comprar o de 10 mil ao invés de comprar um de 1.000, sendo que ele é igualzinho, ele tem o mesmo tamanho, ele tem o mesmo processador, a mesma câmera, mas nós vamos comprar o 10 mil porque, mas espera aí, esse aqui chama celular 10, o outro chamava 9, e quem está pagando é o banco, eu não pago nada, então eu vou querer 10 sim. E aí todos nós vamos pagar. O banco também não paga sozinho, alguém está depositando aquele dinheiro lá, então nós vamos pagar 10 mil por algo que funciona igualzinho de um.
não vai funcionar. Eu acho que a gente tem que ter o quê? O critério. Olha, não, esse celular, ele tem o melhor processador, uma melhor câmera, e ele vai entregar mais do que aquele outro, por isso nós vamos incorporar, mas não vai ser 10 não. Nós vamos incorporar por 5, tá bom? Porque 10 não justifica. Perfeito, É esse perfeito. debate que a gente precisa ter, José, cada vez mais. Então, eu diria para você, se a gente tem um medicamento de 10 milhões de reais, a gente primeiro precisa discutir, é 10 milhões mesmo? Quer dizer, ele entrega aquilo que ele é seguro? Ah, ok, ele é seguro. Ele é eficaz? Ele entrega o que promete para aquela condição clínica daquele paciente. Ok, ele é eficiente? Olha, talvez por 10 milhões não seja, mas por 5 ele é. Por 5 ele faz sentido. Vamos incorporar por 5. Se aquele que está vendendo deseja incorporar, ele tem que trazer esse valor por 5. Senão, ele não vai incorporar também. A gente tem que ter essa consciência, porque do contrário, a gente vai ter um sistema que ele é impagável. Perfeito, perfeito. Então, para você aí que está do outro lado da telinha, nós estamos aqui com Marcos Novaes, superintendente da Abrange, da Associação Brasileira de Planos de Saúde. E é um tema que em um programa só não dá, porque a gente tem 1 hora aí, porque para manter você aí do outro lado ligado junto com a gente, mas a gente promete a vocês aí que em outras datas aí a gente vai tentar ver se encaixa aí com Marcos Novaes, porque é muito importante, gente, você aí que está do outro lado da telinha, entender que muitas vezes a operadora de saúde é tida como vilã. E como eu participei do outro lado, né, estive do lado de lá e agora sou do lado de cá, e eu percebo que não é esse o real cenário. Então, por isso, a importância de ter você, Marcos, aqui, para a gente mostrar para o consumidor que a operadora de plano de saúde não é a vilã desse cenário atual, né? Existem circunstâncias, né, que levaram a esse aumento absurdo, né, esses reajustes que lá na frente a gente vai tratar, que é fraudes, outras coisas que estão envolvidas nesse cenário. Eu quero que vocês, ao terminar esse programa, tenham uma ampla consciência de que a operadora de plano de saúde no Brasil está fazendo milagre, gente. Milagre. Porque não é fácil, como o Marcos citou, né, fechar aí trimestre, né, negativo. E a gente sabe que, como qualquer negócio, a gente visa lucro, né? Ninguém vai trabalhar de graça. Então, Marcos, vamos entrar num tema interessante, Marcos, aqui, que é as fraudes, Marcos. Hoje, no cenário atual, quais os mecanismos hoje que as operadoras estão buscando para tentar diminuir essa incidência de fraude no Brasil na saúde suplementar? Bom, esse é um ponto importantíssimo, tá, Zé? E depois, eu diria para você que ele daria vários programas desses e a gente precisa muito disso, porque a gente precisa conscientizar a população. Eu diria para você que a gente tem um primeiro dificultador no nosso setor. O primeiro dificultador no nosso setor é que o beneficiário do plano de saúde, ele não percebe o dano que ele causa numa má utilização. Como que eu posso dizer isso? Vamos lá. Quando eu dou o meu... Se eu agora entregar o meu login e senha do meu banco para alguém, esse alguém poderá, ou deverá, ou fará, né? Ele vai sacar de recursos meus, né? Ele vai me fraudar, ou ele vai me roubar, e eu vou perder recursos, mas recursos que estão na minha conta. Eles são meus. Eu vou perceber a perda. A percepção é na hora. Agora, quando eu pego o meu login e senha do plano de saúde e entrego para alguém, esse alguém começa a lançar reembolso de 3 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Reembolsos que eu nem estou sabendo, não os conheço. Eu entreguei o login e senha para alguém. Ele pode lançar vários reembolsos, aquilo vai cair numa conta, ele cria uma conta bancária num banco digital. E qual que é a percepção? O meu plano de saúde eu vou pagar esses 3 mil, 10 mil, 15 mil que estão sendo retirados da operadora de plano de saúde, eu vou pagar? Não pago. Né? Por quê? Porque o plano de saúde dá cobertura ilimitada. Eu não percebo, eu não consigo perceber o resultado do mau uso. Ah, não, mas eu não estou falando de uma clínica que está realmente retirando dinheiro dessa forma. Estou falando de uma aplicação de Botox de 40 mil reais, em que a clínica vai registrar uma nota fiscal como se fosse ali um procedimento médico coberto para gerar um reembolso de 40 mil, ou seja, eu vou fazer Botox de graça.
que é isso que se vende na ponta. Qual que é a minha percepção de que eu estou extraindo valor? Vai sair 40 mil da minha conta? Não. Vai sair da operadora. Vai ter algum impacto na minha mensalidade direta? Não. Só que ao fazer isso, toda a população, todo mundo que está contribuindo no plano de saúde está pagando essa conta. E essa conta vai vir para todos. Eu vou pagar um pedacinho dela. E isso causa, no nosso setor, um cenário propício à fraude, porque eu não consigo penalizar de forma bem direta o fraudador. Ele acaba, na verdade, dividindo com todos aquela utilização dele. Todo mundo paga um pedacinho daquela conta. Por conta disso, o que a gente tem? Então, o nosso sistema ele é complexo, ele é difícil. Ele é muito mais complicado do que um banco, onde a gente poderia chamar essa pessoa, mostrar para ela o dano, mostrar o que ela perdeu na conta dela e mostrar para ela que ela não pode fazer aquilo. Na verdade, o que a gente tem é que conscientizar a população. E como operador, a gente tem que desenvolver instrumentos para rastrear essas clínicas, por exemplo, clínicas que têm CNPJ de laboratório, mas não são laboratórios. Porque ao ter CNPJ de laboratório, ela consegue emitir nota fiscal de laboratório. Só que ela não é um laboratório. E com o CNPJ de laboratório, ela consegue lançar vários reembolsos de exame. Tem que rastrear essas unidades, e aí quando rastreia, a gente coloca isso dentro desses nossos monitoramentos, e reembolsos para aquele CNPJ não vão ser feitos mais. Além disso, lembrar que se tem um motivo que as pessoas podem ser excluídas do plano de saúde, é o motivo de fraude. Então, as pessoas que têm plano de saúde, seja ele individual ou coletivo ou qualquer outro, ele pode ser excluído do plano de saúde por motivo de fraude. Detalhe também, não, mas o meu plano é um plano corporativo, eu trabalho na minha empresa e minha empresa que fornece o plano. Você pode ser demitido, você está fraudando a empresa, e a empresa que está pagando essa conta. Você está fraudando a empresa ao qual você trabalha. A gente tem vários casos aqui, inclusive de pessoas que tiveram tratamento de Botox dentro de casa por algum familiar ou por ele próprio, tratamento de Botox que foram reembolsados, que depois de monitoramento caíram naquele monitoramento e eles foram demitidos da empresa, porque eles fizeram um mau uso do plano de saúde, eles estão causando um dano para a empresa ao qual trabalham. Então, eu diria para você que o primeiro ponto é a gente estar monitorando isso tudo, encontrando o fraudador, beneficiário e clínica, e ao mesmo tempo punindo ambos. A clínica que vai sair de todo, ela não vai ter mais nenhum reembolso aprovado daquele CNPJ, ainda que depois, as coisas não param por ali. A gente já tem clínica que criou mais de 180 CNPJs. Eles vão criando novos CNPJs, mas a gente vai monitorando, encontrando, e reembolsos não vão ser feitos para aquela clínica a mais, de tratamentos naquela clínica a mais. E, ao mesmo tempo, os beneficiários passam a ser, na verdade, ou excluídos do plano de saúde ou vão perdendo seus empregos. Então, esses instrumentos são importantíssimos, porque esses mal utilizadores, eles causam um dano gigantesco e eles causam dano para a maioria dos beneficiários do plano de saúde, porque a maioria não frauda o plano de saúde. É a minoria que está fraudando. A gente tem que encontrá-los e retirá-los desses sistemas, porque eles estão fraudando os demais. Todos pagam essa conta. E pelos bastidores, como eu falei, que eu já transitei nesse cenário de operadoras, recebi a informação, não sei se isso é verdade, de repente você tem essa informação mais precisa de que eu recebi, é que nessas fraudes também estão envolvidas grandes empresas, né, que era consumidora, né, e passou a fazer utilizações impróprias, né, e também, infelizmente, corretoras de planos de saúde, né, parceiros comerciais das operadoras que se utilizaram também dessas práticas de reembolso. Então, como a gente não sabia a veracidade, eu digo, de repente, o Marcos pode nos dar uma luz. Se isso aí é verdade, se existe grandes empresas envolvidas nesse cenário de fraudes. Olha, primeiro eu acho que isso é importantíssimo, né? Primeiro, felizmente, é a minoria, né? Quando a gente fala de fraude em saúde, é a minoria que está causando. Só que eles causam um rombo bilionário. Agora, eu diria para você, primeiro, grandes empresas, temos de todos os tipos de empresas, né? Nós temos corretoras que praticaram a fraude porque, na verdade, faziam vendas camufladas, onde, por exemplo, uma clínica paga o plano de saúde de crianças para ali lançar um monte de reembolso de terapia. Temos sim, temos clínicas envolvidas nisso, temos corretores, temos sim. É a minoria, Zé, mas é uma minoria que causa um prejuízo bilionário. Por isso que a gente precisa muito de que a maioria atuem conosco, ajudando a monitorar, nos informando
dessas práticas que estão sendo cometidas, porque atuando em cima e com muito rigor, né? Com rigor da lei, com rigor da punição, é que a gente vai conseguir passar por isso, né? Acho que a gente tem vários casos, tá, Zé? A gente tem desde aquelas fraudes antigas, né? A gente tem órteses, próteses, materiais especiais, quer dizer, procedimento cirúrgico que o beneficiário entra numa sala cirúrgica, nenhum material ou nenhuma prótese é colocada no corpo dele, e ele sai de lá como se tivesse sido colocado uma prótese, a operadora paga por uma prótese que não foi utilizada. Quer dizer, e você coloca o paciente, expõe ele a um procedimento cirúrgico desnecessário. E tem desde isso. Passando por também aquela situação em que próteses têm valores cobrados ao operador de saúde da ordem de R$500 mil, mas que custa na ponta 5 mil, 10 mil reais. Tem dessa fraude de superfaturamento também. A gente também tem, desde aquelas fraudes mais comuns, e que há décadas nos acompanham, de spas, né? Spas que se intitulam hospital e a operadora vai cobrir, tem que cobrir por uma medida judicial, 180 dias de internação, porque não é uma internação, num spa. Para a praia. A gente também tem essas tradicionais que a gente tem hoje em dia, onde você tem a clínica que pede login e senha e lança reembolsos. E aí é bom fazer até uma separação aqui, a gente tem clínicas que estão solicitando login e senha para facilitar o seu processo de reembolso e inserem lá o reembolso correto. Mas a gente quer deixar aqui bem claro, ceder o login sem qualquer hipótese ou para qualquer um já é uma fraude, porque o login ele é intransferível, ele é um uso seu. Ao ter acesso àquilo, a clínica tem acesso ao seu contrato, aos seus dados. A clínica ela tem que fazer o tratamento médico, ela não é concierge de ninguém, ela não deveria estar lá, deixa que eu vou ajudar no seu reembolso. Não, o reembolso é uma tarefa nossa, enquanto beneficiário. Se a gente deseja fazê-lo, a gente tem que cumprir também com as regras, colocar lá os documentos e realizar o reembolso. Então, qualquer sessão de login e senha, ela já está errada na essência. Então, temos todos esses modelos. O importante temos grandes empresas, temos pequenas empresas. Eu diria para você que a maioria são pequenas clínicas, tá? E eu diria para você que é a minoria das empresas, é a minoria daquelas pessoas que atuam no nosso setor, é a minoria dos médicos, é a minoria das clínicas que estão atuando, mas que realmente causam um dano grande, porque a fraude chega a bilhões de reais. Só para você entender, você que está aí, telespectador e consumidor, você específico, consumidor de planos de saúde, eu recebi aqui um e-mail da senhora Isaura Maura da Silva. Né? Ela diz o seguinte: o porquê, a minha operadora, o porquê da entrevista eu tenho que fazer, estou falando do jeito que ela escreveu aqui para mim, o porquê que eu tenho que fazer uma entrevista por videoconferência. Então, eu acho que essas explicações que o Marcos deu vai sustentar essa resposta para a senhora Isaura. Senhora Isaura, só para a senhora entender, recentemente aqui no Rio de Janeiro, uma determinada operadora teve um rombo tremendo com cirurgia bariátrica. E pasme, a senhora que está aí do outro lado tentando fazer o certo, e eu sei que muitas vezes a dona de casa, uma coisa não dá para ir, trabalha, tem jornada dupla, não dá para ir numa operadora para fazer, ou então não tem tempo de fazer por videoconferência. Mas, enfim, é preciso ter esses mecanismos, porque senão lá na frente a conta não fecha e o SUS não vai suportar essa quantidade de beneficiários hoje, porque a tendência é quebrar as operadoras. Então, a senhora aí que está do outro lado precisa também ouvir a outra ponta. Então, nesse outro lado, existe coisas do arco da velha. Recentemente, como eu falei, houve mais de 60 casos de cirurgia bariátrica, Marcos, aqui no Rio de Janeiro, e o beneficiário entrava e com 2 meses depois já entrava com um laudo e com a judicialização do processo. Não era um pedido de avaliação para a cirurgia. Aí você vê que foi montado, dona Isaura, um escritório do crime para beneficiar, como o Marcos falou,
uma minoria que não é a maioria como a senhora. Mas, infelizmente, se não criar essas regras, as coisas não andam. Então, Marcos, com relação a esses calcanhar de Aquiles, cirurgia bariátricas, né, que a gente sabe que também entrou aí a cirurgia estética, já existe algum tipo de mecanismo hoje dentro das operadoras como padrão ou não? Cada uma está puxando para um lado, como um cabo de guerra, cada um seguindo o seu rumo. Zé, eu acho que eu diria para você primeiro que quando a gente fala de uma cirurgia bariátrica, eu acho que a gente tem que primeiro lembrar, né? Ela está coberta por plano de saúde? Sim. Ela tem uma diretriz de utilização? Tem uma diretriz. A diretriz em que situações a gente tem que fazer uma cirurgia bariátrica, que é uma... E até por questão de segurança, ela é uma intervenção grande no nosso corpo, né? Ela é uma intervenção o IMC, grande. viu, Marcos, só para você entender, sim, o IMC desses casos que eu citei, todos estavam fraudados, tá? Só para... Perfeito. Por isso que, na verdade, é importantíssimo a gente na verdade, trabalhar. A gente tem que ter uma diretriz, né? O IMC, acima de tanto, uma condição física para poder realizar aquela cirurgia naquele momento. Ela é uma intervenção no nosso corpo, a gente precisa respeitar os protocolos e diretrizes, sob risco de a gente colocar o paciente em risco. E também sob risco de a gente entrar numa ciranda em que a gente faz cirurgias desnecessárias aos montes. Então, eu diria para você a importância aqui da gente respeitar a diretriz, respeitar o protocolo. Em relação também ao ponto que a Isaura colocou, eu diria também, também complementaria, as operadoras utilizam, por exemplo, muito entrevista também, uma entrevista por videoconferência qualificada na entrada do plano de saúde. Eu não sei se é o caso que a Isaura está comentando. E aí eu queria reforçar aqui, tá, Isaura? Primeiro, no modelo de plano de saúde, tem vários modelos ao redor do mundo, tá? Tem países em que todos são obrigados a contratar plano de saúde. E se ele não tiver o dinheiro para contratar, o Estado banca e paga, por aquela pessoa que é mais pobre, o Estado banca e paga. Nesse modelo de obrigatoriamente você contratar plano de saúde, você não tem nenhum tipo de seleção, ou seja, não é porque eu estou doente que eu estou contratando, é porque o Estado definiu uma obrigatoriedade de contratar. Isso traz um mecanismo que eu vou comparar aqui no Brasil para você entender. O nosso modelo é diferente. Nosso modelo é opcional eu contratar ou não plano de saúde no Brasil. Quando eu torno opcional, eu tenho um grande desafio. Por quê? Porque, naturalmente, o que nós vamos fazer enquanto brasileiros ou enquanto pessoas? A gente tem uma tendência a contratar quando a gente precisa utilizar. Olha lá, eu descobri que eu estou com um câncer, eu vou lá e contrato o plano de saúde para ter um tratamento de câncer. Aí vai falar, mas é justo, porque é para fazer o tratamento, etc. Mas olha só, lembra que o plano de saúde ele não cria dinheiro. Nós não geramos dinheiro, nós não temos máquina de dinheiro. O que nós gerenciamos é um recurso financeiro das pessoas. Se eu entro no plano de saúde fazer um tratamento oncológico, saibam que os demais pessoas que estão ali com o plano de saúde estão pagando meu tratamento oncológico. E depois do tratamento eu vou lá e saio do plano de saúde, e aí eu venho uma necessidade de eu fazer um transplante, eu entro no plano de saúde de novo, faço meu transplante, depois eu saio de novo. A todo momento eu tenho uma tendência natural das pessoas de contratar, fazer o tratamento e sair. Porque se todo mundo fizer isso, o que significa? A gente vai quebrar, a gente não vai funcionar, porque as pessoas vão entrar, vão consumir o recurso da sociedade, de todo mundo que está ali, e vai ficar muito caro. Por isso que por isso que a gente tem, inclusive, uma entrevista qualificada na entrada. É para ter uma certeza que você está contratando um plano de saúde, não é para um tratamento específico. Porque se for para um tratamento específico, vai ter carência de 24 meses. 24 meses para doença ou lesão pré-existente. Então, daí a importância, tá? No nosso modelo em que é opcional, para a gente, na verdade, não criar um prejuízo financeiro para todo mundo que já está no plano de saúde, porque quando eu estou lá e outra pessoa entra para utilizar, ele está usando um recurso da sociedade, um recurso do nosso grupo. Para a gente sanar isso, é importante a gente ter uma entrevista qualificada onde a gente possa entender as razões da entrada daquela pessoa no plano de saúde, a gente possa entender a condição de saúde daquela pessoa. É muito utilizado para isso a entrevista. Então, Isadora, espero também, Isaura, ter respondido ali a importância da entrevista por videoconferência nesse tipo de situação. Isaura, só para colocar certinho, Isaura Ferri, de Porto Alegre, tá? Obrigado, dona Isaura, que Deus continue te abençoando sempre. Obrigado por estar acompanhando aí o podcast Saúde Brasil. Nós temos também uma pergunta muito pertinente aqui, que é do André Amadio. André Amadio, ele foi gestor
de sinistralidade na Sul-América, no Assim Saúde e Sul-América, Assim Saúde e Qualicorp. E o André diz o seguinte: hoje ele não está mais no segmento, mas ele gostaria de saber, com relação à Abrange, quais são as estratégias que as operadoras hoje estão tomando para o envelhecimento da carteira hoje. É um tema pertinente também, porque isso tudo vai gerar custo para outros, né, Marcos? Mas essa pergunta é muito boa, né? Essa pergunta é muito André boa. Amadil, tá? Ele é de São Paulo. O André, perfeito, André. E obrigado pela oportunidade dessa pergunta, porque eu como economista que sou, eu primeiro coloco para vocês um desafio, tá? Nós como empresas, nós empresas, seja ela de qual ramo for, nós é que temos que nos adaptar ao nosso consumidor. Se o consumidor está consumindo agora mais recursos, mais produtos digitais, a gente tem que estar preparado no mundo digital para vender. Porque se a gente continuar no mundo analógico, ele não vai comprar, e as empresas e nós como empresas vamos deixar de existir nesse modelo. Então, o que vai ser o mercado brasileiro daqui a 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos? Vai ser um mercado mais envelhecido naturalmente, para começar. Então, quem vende carro tem que se adaptar a esse modelo. Quem vende computadores tem que se adaptar a esse modelo. Quem vende celulares também. E no plano de saúde não é diferente. Como vendedor de plano de saúde que somos, nós temos que nos adaptar a esse modelo. Quer dizer, o mercado vai estar mais envelhecido, nós temos que ter produtos para ele, preparados para ele. O que os operadores estão fazendo? Hoje a gente tem uma deficiência de infraestrutura. Eu não tenho profissionais médicos treinados para atender uma população mais envelhecida na quantidade que precisamos. Eu não tenho profissionais de saúde, de forma geral, enfermeiros, fisioterapeutas, preparados em quantidade suficiente para atender uma população mais envelhecida. E eu também não tenho unidades clínicas, hospitais preparados para atender uma população mais envelhecida. Então, eu diria para você agora, quando eu lanço um produto focado em pessoas de idade mais avançada, eu tenho que preparar uma rede ampla. Não é todo mundo que está preparado porque não tem rede suficiente ainda. Nós estamos fazendo rede, seja ela por parcerias estratégicas com as redes que temos, seja elas por meio de rede própria. Nós começamos a treinar pessoas. E a gente já começa a fazer experimentos. Então, já tem operadoras vendendo, vamos vender localizado nessa região da cidade de São Paulo ou do Rio ou outra, vamos vender ali localizados, vamos testando modelos. Eu não consigo fazer isso em larga escala, porque se eu fizer em larga escala vai faltar profissionais para atender a essa demanda como um todo, mas eu consigo fazer pequenos experimentos. E a gente já está fazendo isso, para descobrir qual o modelo mais eficiente, qual o modelo mais eficaz para essa nova geração. Além disso, a gente já vê várias operadoras de plano de saúde, e não só operadoras, mas também hospitais, se alinhando a instituições de ensino para a gente treinar melhor os nossos profissionais. Então, quando a gente fala de um hospital ou de uma operadora que está fazendo uma aliança com uma instituição de educação, de ensino, uma universidade, não é à toa esse movimento. Esse movimento é porque ele está dizendo, olha, instituição, não adianta mais você formar profissionais de várias especialidades quando o que eu preciso de um geriatra, quando eu preciso de um profissional de atenção primária à saúde. Eu preciso me aliar a você para conduzir essa formação para a gente gerar o profissional que a gente precisa agora e no futuro. Então, tudo isso está sendo preparado, tá, André? A gente já começa a fazer isso. Não na velocidade, não na velocidade que gostaríamos, a gente gostaria que fosse mais rápido, porque a demanda social já é latente. A nossa população de beneficiário de saúde já é muito mais envelhecida do que a população brasileira. Então, a gente já precisaria ter essa infraestrutura, mas a gente está trabalhando contra o tempo para correr atrás dessa infraestrutura para que a gente possa ter, sim, planos de saúde voltados para uma população que já vai estar mais envelhecida, com foco nela e preparado para atendê-la. É isso aí. André Amadil, de São Paulo, meu querido, muito obrigado aí pela sua pergunta e muito pertinente ao momento. Marcos, o modelo da saúde suplementar hoje, das operadoras, no Brasil, pela visão da associação, ele não está ultrapassado? Esse modelo de gestão? Com certeza ele está se adaptando, ele está mudando. Uhum.
Se a gente pensar bem no como que nasce o plano de saúde no Brasil, a Abrange também nasce com os primeiros planos de saúde, tá? Nós temos mais de 50 anos. O que era? Primeiro, quando ele nasceu, eles eram gestores de hospital, tirando as primeiras operadores de plano de saúde, de fato, foram empresas públicas, inclusive, né? Eram funcionários públicos de estatais que criaram ali os primeiros planos, os planos de saúde no Brasil. Agora, no meio privado, com fins lucrativos, quais são os primeiros? Eles eram donos de hospitais, aqui no ABC Paulista, que precisavam que criaram um modelo, trouxeram um modelo de plano de saúde americano, porque era um modelo de plano de saúde que fazia o quê? Era o sistema financeiro que faria com que as pessoas tivessem acesso ao hospital privado. Porque, do contrário, eu não conseguiria acessar, né? Vamos lá, eu, Marcos, aqui, se eu precisar de uma cirurgia hoje, talvez eu não tenha dinheiro suficiente para bancar minha cirurgia. Agora, via plano de saúde, eu teria. Então, os grandes hospitais, grandes donos de hospitais, viram no plano de saúde uma forma de criar um sistema financeiro que facilitasse o acesso da população ao hospital. Então, o que a gente queria era só gerenciar dinheiro para que a gente tivesse acesso ao hospital. E aí a gente esse sistema ele vai sendo muito pautado no financeiro, né? É gerenciar dinheiro para dar acesso. Isso vai muito até 98, quando cria a ANS, e aí depois, nos anos 2000, a ANS começa o quê? A trazer, olha, como Estado brasileiro, o representante do Estado brasileiro, e essa é uma função importante do regulador, né? O regulador, ele não está olhando o resultado do próximo ano do mercado como o gestor da empresa está. Ele está olhando o resultado, às vezes, muito mais de curto prazo. O regulador está olhando no longo. No longo, ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês continuarem sendo somente um intermediário financeiro, isso vai ficar impagável. Vocês vão ter que começar a gerenciar a saúde. E o modelo começa a mudar. Essa mudança é lenta, porque não só a operadora tem que se adaptar, mas a população precisa se adaptar. E a gente não percebe ainda uma população totalmente adaptada. Eu vou dar vários exemplos, tá? Eu tenho alguns locais do país onde eu tenho, às vezes, uma unidade hospitalar que ela foi construída para gerar recurso financeiro, né? Então, eu tenho uma unidade hospitalar na região do país que ela tem mais lei de UTI do que lei de internação. Então, quando você vai buscar aquela unidade, o que acontece? Você é internado de cara numa lei de UTI. Por quê? Porque os leitos de internação comum já estão com uma ocupação total. Então, ela foi criada com esse propósito. Criada com o propósito de levar todo mundo para lei de UTI. Porque financeiramente faz sentido. Agora, quando eu olho como gestor de operador, eu falo assim, olha, gente, vamos descredenciar essa unidade não faz sentido econômico algum. Só que quando só que aquela unidade, as pessoas só compram um plano se aquela unidade estiver credenciada. Então, perceba como é que a gente tem ainda uma grande dificuldade ainda para poder ultrapassar. As pessoas precisam ser conscientizadas. Né? O modelo que a operadora faz uma gestão de saúde mais próxima não significa um modelo pior. Ele é um modelo melhor, a princípio. Ele vai trazer mais eficiência. O que a gente tem que prever também é que a operadora faça uma boa gestão. Ela não pode ser uma gestão baseada em custo ou preço. Se ela for baseada em custo ou preço, a gente pode, na verdade, estar limitando o acesso. Isso não é bom também. Primeiro, não é bom para a imagem da operadora, não é bom para a imagem do produto, que no fundo ele não tem sustentabilidade ao longo do tempo. A gente precisa, como operador, ganhar a confiança das pessoas de que a gente vai fazer, sim, um modelo mais atual e gerenciador de saúde. Agora, gerenciar a saúde não significa tratar menos do que o necessário, mas também não significa ser, na verdade, coadunar com instituições que estão fazendo tratamento além do necessário. A gente vai ter que trazer um equilíbrio aqui. Então, eu diria para você que a gente está se modernizando, nós estamos nos adaptando. Vai mudar bastante esse mercado nos próximos anos ainda, e ele já vem mudando bastante também ao longo dos últimos anos. É um dos temas muito aqui comentado e enviado pelos tanto os consumidores como os profissionais da área, é a questão do reajuste, que a gente já tratou de alguns tópicos aqui, né, que fazem com que esses reajustes cheguem acima da média da inflação. Então, hoje se a gente hoje tirar a fraude, os custos dos procedimentos e dos medicamentos, o Marcos, pela visão da associação, será que também não está faltando gestão das operadoras? Uma coisa é se adaptar, concordo, mas gestão das operadoras com relação aos modelos de prevenção de que o tratamento de choque, porque quando não há gestão, há o tratamento de choque, né?
porque você vai pegar sempre um custo elevado. E quando há prevenção, se dilui o custo. Então, eu tirei 2 exemplos aqui, justamente em cima dessa pauta nossa, sobre o envelhecimento da carteira. Nós temos aí empresas verticalizadas, como a MedSenior, né? Que mesmo o aumento que teve aí ao longo dos 10 anos, em quase 44%, né? A faixa etária acima de 60 anos, segundo o Instituto de Saúde Suplementar, mas você vai percebendo que elas estão nadando no mar azul porque está fazendo o preventivo, né? Eu estou falando específico da verticalizada e com foco na melhor idade, né? No público acima de 60 anos. Outro exemplo grande, nós temos aí a Apvida, que é outra verticalizada no Brasil, né, que está fazendo o seu dever de casa, como deve ser feito, e criando outras alternativas. A minha pergunta é simples. Nesse cenário hoje que a gente está, você tem 2 opções, ou verticalizar, ou fazer uma gestão, né, em cima de tudo isso que a gente já falou aqui, com uma rede credenciada. Pela visão da Abrange, qual o cenário futuro das operadoras de planos de saúde? Verticalização ou rede credenciada? Bom, indo bem direto a essa pergunta primeiro, Zé, eu acho que o futuro é integração. Sem integração, a gente não vai a lugar algum. Integração, o que eu quero dizer por isso? Integrar, eu preciso ter todo mundo dentro de um mesmo círculo, todo mundo amarrado e juntos. Eu preciso ter a operadora, eu preciso ter o hospital, a clínica, o laboratório e o médico. Todo mundo dentro desse mesmo círculo, em volta e amarrados, tá? Se for para cair, vai cair todos juntos. Se for para subir, sobe todos juntos. Por quê? Do contrário, sem integração, cada um deles agindo para maximizar seu resultado é o que a gente tem hoje. É o que não está funcionando. Então, é integração. A integração pode ser por meio de verticalização, ou seja, a operadora ela é dona do hospital, ela monta o pronto atendimento e ela também emprega o profissional de saúde e ela integra tudo. Esse modelo funciona, é um modelo de sucesso. Mas não tem só esse. A gente também tem um modelo em que a operadora busca um hospital estratégico, esse hospital estratégico monta bons protocolos e diretrizes, busca as clínicas, laboratórios fazem boas negociações e também nessas unidades busca a melhor equipe médica, aquela que tem menos intercorrência e credencia todo mundo e integra tudo. Isso funciona super bem. Inclusive, eu conheço bem o modelo da MedSenior também que você citou. A MedSenior ela não tem só hospital verticalizado, ela trabalha com vários hospitais credenciados e ela sempre busca isso. A melhor unidade com a melhor equipe. Por quê? Porque ela tem uma população muito carente, uma população de idade mais avançada. Se ela não trabalhar com aquela equipe mais adaptada, ela pode ter intercorrências. As intercorrências podem prejudicar muito a saúde daquele paciente e o custo do tratamento vai ficar muito mais caro. Então, ou seja, ela buscou integrar essa rede em várias unidades, em várias cidades do país, ela integrou melhor a rede, até mesmo a credenciada. Então, eu diria para você que é isso, o futuro e o para frente, o que a gente vai ter é redes cada vez mais integradas. Um ponto importante também que eu gostaria de frisar, Zé, quando a gente fala de reajuste, o maior interessado que o plano de saúde fosse barato e reajustes menores é o operador do plano de saúde. Esse é o maior interessado. Talvez a rede de atendimento não seja tão interessada que o plano de saúde seja barato. Talvez para a rede não faça tanto sentido, porque quanto mais caro, significa que as tabelas poderiam ser maiores. Mas o maior interessado no Brasil inteiro que o plano de saúde fosse mais barato e a reajuste baixo é o operador do plano de saúde, porque eu conseguiria vender mais plano de saúde na ponta, eu teria uma cobertura maior do que 50 milhões. E pasmem, quando o reajuste é alto, ele tem um problema muito grande para a operadora. Porque quando o reajuste é alto, ele faz com que aquela pessoa que ela não tem problema de saúde, que ela está utilizando muito pouco o plano, ela sai do plano. E ela para de financiar uma pessoa que está doente daquele plano. E eu começo a ter uma concentração maior dentro daquele grupo de pessoas que estão utilizando muito. E aquilo faz o negócio, faz uma ciranda em que o custo sobe mais ainda, o custo per capita. Imagina uma população em que eu tenho 10 pessoas. Isso aqui é um plano de saúde, são 10 pessoas. Eu tenho uma que está muito doente e 9 que estão saudáveis. É isso que a gente tem hoje em dia
quando a gente olha para o plano de saúde. É mais ou menos essa relação. 9% da população beneficiada do plano de saúde consomem mais da metade dos recursos do que todos pagam. Ou seja, se eu tiver aqui um grupo de plano de saúde para a gente simplificar de 10 pessoas, a gente vai ter uma muito mais doente e as outras 9 saudáveis que praticamente não utilizam o plano. Quando eu aplico um reajuste elevado, dessas 9, 5 saem. E aí agora eu tenho 4 mais saudáveis e uma muito doente. Essas 5 pessoas vão ter que pagar muito mais caro para poder financiar a doença dessa outra. E quando eu aumento o reajuste, de novo no próximo ano, dessas 4 mais saudáveis, 2 saem. Ficam só 2 para financiar um doente. Daqui a pouco a gente tem só o doente, ele mesmo financiando a ele próprio. Quer dizer, o modelo, a operadora de plano de saúde tem um interesse em quê? Que os reajustes sejam baixos, para que aquelas pessoas que estão mais saudáveis, estão utilizando pouco, continuem no plano para financiar aquelas pessoas que estão mais doentes. Então, se o desejo da operadora é que o reajuste seja baixo, o que a gente precisa para chegar lá? O reajuste ele é uma consequência, a gente precisa atuar nos custos, na avaliação da tecnologia, nas fraudes, no melhor protocolo e diretriz, porque sem protocolos a rede vai utilizar nem sempre aquilo que é o mais adequado, a rede e o profissional de saúde, então a gente tem que atuar na causa raiz do reajuste, que é no custo médico hospitalar. Entendi. Nós estamos chegando aí aos minutos finais do nosso programa e eu vou deixar aí 2 ou 3 minutos para as suas considerações finais, Marcos Novaes, e a gente vai finalizar o nosso episódio, que tremendo, eu tenho certeza que vai vir outros programas com você, espero aí a gente poder encaixar nessa agenda aí e trazer você, porque realmente a gente quer desmistificar para você aí que está do outro lado da telinha, consumidor de plano de saúde, que a operadora em nenhum momento é vilão. E até porque eu estive do outro lado e eu não gosto da injustiça, né? Eu acho que sim, na hora que tiver algo errado, na hora que tiver uma negativa daquilo que é certo, aí sim o consumidor tem que buscar. Mas na hora que a operadora realmente estiver sofrendo, essa dor, você consumidor, também tem que sentir. Sentir do seguinte jeito, não emprestar a sua carteirinha para terceiro, né? Não aceitar passar os seus dados para um consultório, então isso você vai estar ajudando ao seu plano não ser reajustado. Mas você comentou aqui, Marcos, a pergunta final eu vou fazer aqui e depois tem as suas considerações. Você citou algo importante aí, que é a automação, né? Nesse mundo digital, e pelo que eu enxergo um pouquinho desse outro lado, né, como executivo de operadora, e às vezes lidar com essas cabeças, né, que estão aí no mercado há quase 73 anos, né, que vem com estrutura sólida, gigantesca, né, ao longo desses anos, eu sei que não é fácil estar aberto a mudanças. Mas, ao meu ver, eu entendo que o modelo hoje está ultrapassado, na minha visão, tá, Marcos? E ele precisa, a curto prazo, fazer um upgrade. A pandemia fez isso e quero citar, inclusive, quando você falou em automação, me veio aqui à mente logo, né, que a gente, pelos amigos que a gente tem aí ao longo do mercado, a operadora Alice, como eles querem chamar, porque vem de uma cultura americana, né? Eles aí abriram a operadora no meio de uma pandemia. Eles são 100% automatizados. Eles têm prontuário eletrônico. Olha só, vocês aí, operadores de plano de saúde aí, que estão há muito tempo no mercado, eu acho que, eu brinco com o pessoal que é difícil unir essa geração X, Y e Z, né? Mas se a gente sentar numa mesa, a experiência sempre vai prevalecer. Mas nunca esqueça que a capacidade do novo, né, a capacidade da informação que essa turma nova está chegando, aliado com as experiências dos antigos, vai fazer um cenário muito melhor na saúde suplementar. Então, só para você entender essas camadas, que eu procurei até dar uma estudada nesse modelo, Marcos, dele, essa camada de proteção que eles têm o prontuário próprio eletrônico, ele tem o pedido de exames e consulta eletrônico. E então, na realidade, ele copiou fora, mas o SUS já faz isso. Para quem não sabe, o SUS já tem um sistema muito bom quando se fala em comunicação de gestão, né?
Porque quando a gente trata de comunicação de gestão, a gente enxuga vários custos, né? Então, você entra dentro de uma operadora e o problema que acontece hoje com esses altos índices de reajuste, né, esses valores orbitantes, é justamente isso, uma ciranda com a prestação de serviço que, novamente, pessoal, infelizmente, em muitos casos, não é par da operadora, eles sangram a operadora. Então, eu gosto de passar isso para você entender do outro lado que, muitas vezes, a gente enxerga aquilo que está no nosso umbigo, que a gente está vendo, né? E as dores é muito maior. Então, eu quero dizer que a operadora de plano de saúde do Brasil não é vilã, e quero também dar os parabéns a Guilherme aí, o Gui Azevedo aí, da Alice. Olha, vocês são tremendo, vocês vão arrebentar, eu tenho absoluta certeza. Vocês trouxeram aí a tecnologia, né, para juntar aí nesse novo momento, nesse novo normal, e eu tenho certeza que muitos vão acompanhar vocês pelo sistema operacional que vocês têm, que está dando certo e está reduzindo o custo e não deixando a primícia de atender o beneficiário como ele merece. Então, fica essa referência aí para essa nova operadora e eu tenho certeza que outras vão vir aí, com certeza, se adaptando. Mas, Marcelo, nesse cenário aí, eu deixo aí as suas considerações finais e também alguma coisa que você queira acrescentar sobre essas minhas falas, sobre a automação aí das operadoras emergentes, né? A gente brinca que são os bebês gigantes, né? Que eles já chegam aí, né, com milhões no caixa, mas realmente sabem muito bem administrar esses milhões. Nós estamos falando aí de quase R$1 bilhão aí de dinheiro aí que a Alice aí recebeu, né, dos seus investidores, e isso aí é porque apostou no produto certo, fez o dever de casa certo, né, e hoje está aí com a grande estrutura e uma grande empresa aí, que eu tenho certeza que as outras vão copiar. Porque, gente, copiar não é feio não, tá? Copiar o que é bom e o que é certo é válido. Então, Marcos Novaes, deixa aí as suas considerações finais e aí fica à vontade aí, meu amigo. Perfeito. Bom, Zé, primeiro eu queria colocar aqui que eu como grato fico e fico feliz porque você citou 3 operadoras durante a nossa interação aqui como um todo, né? A Alice, citamos a Apivida e citamos também a MedSenior. E todas as 3 são associadas à Brange. Eu acho que mostra também um engajamento aqui das nossas operadoras. Hoje são 144 empresas de tentar inovar, fazer diferente, né? Fazer diferente desde a Alice tentando digitalizar toda a jornada, passando pela MedSenior, buscando atender uma população que até então todos acreditavam ser uma população difícil de ser atendida porque os custos de saúde são muito elevados e fazendo com uma maestria gigantesca, passando também pela Apivida, que começa já desde a sua história, né, coletar dados e usa muita informação, muito dado para construir protocolos, diretrizes e também uma gestão de rede nacional. Então, eu fico muito grato aqui, muito feliz de ter tido essas 3 empresas que são associadas, citadas, dentre tantas outras, porque essas centenas de operadores que aqui na Brange estão, o negócio delas é plano de saúde, tem que fazer e dar certo, então tem que inovar, tem que modernizar o tempo todo. Digitalizar também, usar muito os instrumentos que a gente tem hoje, a inteligência artificial, tudo isso é muito importante para serem utilizados nos dias de hoje. Queria também, antes de a gente finalizar, citar aqui e lembrar a todos que a Brange lançou nesse ano um movimento chamado Movimento Todos por Todos com Muita Saúde. Entrem, por favor, fiquem à vontade para entrar no nosso link, todosportodosoficial.com.br, também Todos por Todos _oficial nas mídias, né, no Instagram, no Facebook, nos demais. E vamos deixar na bio, tá? Aqui do programa, tá? Do episódio, aí todos os links da Brange, tá, Marcos? Perfeito, obrigado, Zé. E esse movimento foi construído, tá, depois de muito ouvir a população brasileira. Foram 5 anos pensando como comunicar, o que falar, como fazer as pessoas entenderem o plano de saúde. Nós percebemos, depois de muita pesquisa, que as pessoas não tinham a mínima noção de como funciona o plano de saúde. Alguns entendiam, inclusive, que quando elas precisavam de uma cirurgia mais cara, o governo injetava dinheiro na operadora para aquela cirurgia acontecer.
e não entendiam o que? O mecanismo da coletividade. Não entendiam que são muitas pessoas que não utilizam nada do plano de saúde, ou quase nada, pagando para aquele recurso ser utilizado para custear o tratamento daquela pessoa que está mais necessitado naquele momento. Então a gente começa o Todos por Todos com Muita Saúde, no sentido de mostrar para as pessoas que o que é o plano de saúde? Ele é o resultado da coletividade. Eu estou há décadas pagando meu plano de saúde e eu pouco utilizei ele, mas eu ajudei muita gente, porque muita gente teve sua cirurgia, muitas bebês tiveram seus partos, muitas pessoas tiveram seu tratamento oncológico graças ao valor que eu paguei. É assim que funciona o plano de saúde, e a gente está buscando comunicar para essas pessoas a importância da coletividade para a gente conseguir trazer um sistema sustentável para todos. É isso aí. Aqui à disposição, Zé. É isso aí. E vou fazer também um merchan rapidinho, tá? Que a gente vai ter mais uns minutinhos aí para a réplica aí das considerações finais. Mas eu quero agradecer aí aos nossos parceiros aí. Vamos falar um pouquinho da MKF7. MKF7 Ideias e Marketing, tá, gente? Olha, esses caras são tremendo aí, são do mercado, tá? Kepler Palhano e Felipe, esses caras fazem realmente a diferença dentro da sua empresa, são aí de São Paulo, Kepler é carioca, mas já está aí em São Paulo aí há muitos anos e fazendo grandes trabalhos aí para grandes operadoras, para administradoras de benefício, e eu digo a você, administradora e operadora, se não conhece a MKF7, vai ficar o link aí e os contatos aí para fazer um trabalho perfeito, focado, com uma empresa de marketing que entende do segmento da saúde suplementar, com profissionais que já trabalham há anos, vai para a MKF7. Valeu? E vamos falar também, agradecer ao Canal Z aí, Canal Z que é nosso parceiro aqui do estúdio, esses caras realmente que fazem a diferença, que faz essas loucuras aí que o Zé pede, toda hora eu modifico aqui a estrutura do programa e como a gente fez hoje. Aí estamos aqui no Rio de Janeiro e Marcos Novaes está aí em Sampa e parece que a gente está aí lado a lado, né, com essa tecnologia aí e esses grandes profissionais. Valeu aí, Marcelo e Marcos. E aí, gente, vamos aí finalizando aí o programa Podcast Saúde Brasil. E eu quero agradecer também e parabenizar a todos os profissionais aí da comunicação. Quero mandar um abraço aí para o Pode Sim. Manu, um beijo grande aí. Emanuel Ramos de Castro, um grande jornalista aí de São Paulo. Quero parabenizar também o Papo Cabeça aí. Grande Jefferson Araújo, um beijão aí no coração, meu irmão. Quero falar também do Edson Eda Show, o Encontro das Águias. Esses caras aí realmente estão ajudando a comunicação e melhorar o nosso segmento da saúde suplementar. Quero mandar um beijo grande aí para a turma do Nordeste que nos acompanha aí, essa galera boa aí da Zum 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 Nordeste, Menezes. Um beijo grande, 50 anos de história no Nordeste aí, a Zum 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 trabalhando com todas as operadoras de planos de saúde. Vamos falar também aí de um cara aí que vai estar no nosso programa, que é Roberto Santos aí, da SL91. Ele tem o podcast próprio, que é o SLcast, também acompanha aí, gente, segue. Esses caras são tremendos. E outra coisa, o trabalho focado a 4 mãos. A SLcast e a SL91 é a maior produtora de Apivida do país. Uma prova e uma aposta numa empresa séria. Esses caras hoje dominam a comercialização do plano de saúde, vendendo com ética, com eficiência. Parabéns, Roberto, e todo esse time aí da SLcast. E voltando aqui, meu amigo Marcos Novaes, eu quero te agradecer e dizer o quão você é um cara cortês, é um cara simples. A gente sabe que a gente anda por esse mundo aí dos executivos, né? E você sabe que às vezes a gente tem algumas dificuldades até em sentar para debater. E você sempre aí, por isso que é o crescimento aí, gente, da Abrange, você operadora que não está afiliada aí à Abrange, olha aí, ó.
Vai junto aí dessa turma que você vai trilhar aí o caminho certo. E Marcos, cara, você realmente à frente, eu sei que tem outros executivos, parabéns aí ao presidente da Abrange e a todos, mas você é um cara, que se aproximou do canal, né? Eu quero já fazer as minhas referências, o parabéns aí à Abrange, por esse cara aí, que ele faz gestão da porta da Abrange para fora. E isso é o que me chama a atenção nos grandes profissionais do nosso mercado. São aqueles que não faz gestão solo, são aqueles que não faz gestão para si ou para os seus. Marcos Novaes faz gestão para todos. Isso é muito importante. Meu amigo, deixo mais aí, você tem mais aí 2 minutos aí para suas considerações. Quero agradecer a todo o seu time de marketing, um carinho tremendo dessa turma aí que está aí por trás de você. Quero também agradecer a todos os seus par, como Sinog, como Sinange, falar também da Universidade da Abrange, né? Você aí que quer realmente se profissionalizar, cara, olha aí. Vai ficar todos os links aí, tá? Na edição do nosso programa aí, porque a gente tem que estar perto dos bons e a gente é referência, pelo menos, das 5 pessoas que estão em nossa volta. Então, a Abrange é uma dessas pessoas que você, operadora, tem que estar aí muito próxima. Marco Novaes, fica contigo, meu irmão, as considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, Zé. Agradecer a oportunidade e a honra de a gente ter esse espaço para colocar um pouco das nossas visões enquanto Abrange e das nossas operadoras associadas. Também agradecer muito aí pela forma como vocês nos dão esse espaço, dessa abordagem. Dizer também que a associação, estamos preparados aqui sim para poder trazer novas operadoras se associarem. Esse mês são 4 novas operadoras que entraram, então até mês passado eram 140, agora são 144. Olha que benção. Então, são operadoras de todos os países, de todas as modalidades, que estão aqui tentando discutir, buscar o melhor modelo, usar a associação para o quê? Para aquilo que ela serve, né? Que é reunir operadoras, empresas, gestores, para trocar ideias e trabalharem juntos por uma melhora do nosso ambiente legal, regulatório, nosso ambiente na sociedade brasileira. Então, essa é muito uma função da Abrange, é uma função social, é uma função de coletivo também. Então, eu quero agradecer, falar que a gente está sempre à disposição, com toda a nossa estrutura. Agradecer também por você ter mencionado a Universidade Corporativa, a UCA. Na UCA acabamos de relançar o nosso MBA, né? Depois de 15 anos de MBA, a gente fez um retrofit gigante do MBA e a gente já está com inscrições abertas, inclusive daqui a um mês devem encerrar essas inscrições. O nosso novo MBA agora é em parceria com o Einstein, com a instituição de ensino Einstein. Então a gente deu um banho de trazer profissionais de gestores diferenciados para esse MBA também, convidar todos para conhecer. Então é uma oportunidade sem a qual não, para a gente é muito importante de estar aqui podendo colocar um pouquinho do nosso, fazendo um pouquinho do merchan também do que a gente vem fazendo na associação. Então, obrigado, Zé. Obrigado de coração em colocar aqui, a Abrange está de portas abertas para você, para o canal e para todos que acompanham também vocês. É isso aí, gente. Ficou o gostinho de quero mais e tenho absoluta certeza que vai ter mais, porque o canal Podcast Saúde Brasil vai estar aberto sempre para a Associação Brasileira de Plano de Saúde, a Abrange, tá, Marcos? Você sempre tem uma comunicação direta e fácil, isso é muito importante. E o bom quando você tem pessoas em sua volta que, na realidade, são gestores, mestres em educar. Isso é muito importante, né? Porque ninguém hoje mais aguenta você estar perto de empresas ou negócios que está sempre com o cajado na mão. Então, esse cara aí faz uma diferença tremenda no nosso mercado. Então, eu quero falar também, para finalizar, que no dia 11 de agosto vai estar aí Roberto Santos, SL91, cara, vai ser tremendo. Esse cara aí com experiência, quase 40 anos no mercado nordestino, essa grande empresa, essa grande estrutura aí que está ajudando aí também a comercializar e ao crescimento da Apvida no Brasil, a maior operadora hoje
no segmento de saúde suplementar brasileira. No dia 18, nós vamos ter aí meu amigo Rafael Manganetti, o novo diretor nacional da Medicênio, que a gente acabou de falar. Rafa, muito sucesso para você, meu irmão, que Papai do Céu te abençoe, e a gente vai estar junto aqui no dia 18, tá? Para bater aquele papo. E no dia 25, nada mais, nada menos de que Alexandre Coelho, diretor nacional da Alcare. Esse cara é uma das maiores mentes, né, empreendedora do mercado de saúde suplementar. Vale a pena, não perca esse episódio. E o mês de agosto no Podcast Saúde Brasil está tremendo. Você corretor aí, você achou que eu ia esquecer de você? Você corretor, tem aquela campanha agora do mês de agosto. Lembra, eu passei um vídeo aí para vocês no início do mês, que é o seguinte: você corretor que gosta de fazer os seus vídeos, seu conteúdo institucional, tá, gente? Só vale isso, informativo, instrutivo ao cliente. Então, você corretor que vai fazer e enviar os seus vídeos institucionais, informativos do mercado da saúde suplementar, o vídeo é de 1 minuto, você já tem aí os nossos canais, mas vai ficar também o link na bio, e vamos escolher ao longo do mês o melhor vídeo informativo. Então a gente já recebeu vídeos falando de carência, vídeo falando de todas as regras comerciais das operadoras, né? Então, o importante é que a gente faça um vídeo de qualidade para que a gente possa postar esse vídeo diariamente aí para os nossos consumidores. E esse corretor campeão vai estar aqui, Marcos, em nosso podcast. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e ganhar a sua premiação, que é a Copo da Stanley, porque aqui o pessoal fica falando no ponto, não esquece do prêmio. E o Marco Novaes também, você vai receber aí no seu endereço, Marcos, uma lembrança aqui do Podcast Saúde Brasil, nossa copo aqui da Stanley, personalizado, para você lembrar dessa data aí e estar junto com a gente. Foi muito bom, meu irmão. Foi tremendo. Eu tenho certeza que você, consumidor aí do outro lado, de plano de saúde, também gostou. Eu tenho certeza que você aí, executivo, você corretor, você profissional que trabalha no segmento da saúde suplementar, também se amarrou. E eu quero agradecer a todos e que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Valeu! Um abraço.